Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra. Você está no canal Psicobem. Aproveita e se inscreve, assista os outros vídeos que estão muito bons, como coronavírus e ansiedade, ou a relação entre a depressão e o infarto, dentre outros vídeos. Assista lá, apoie, compartilha para que esse canal cresça. Beleza? Então, o tema de hoje a gente vai falar entre ataque de pânico e ataque do coração, como diferenciar e o que podemos fazer. Esta pergunta eu recebo todos os dias no consultório. As pessoas chegam para mim com uma pilha enorme de exames. Fizeram praticamente uma via crucis sobre vários serviços. Procuraram cardiologista, médico clínico, o médico de confiança, o médico da família e no final cai no psiquiatra, porque não achou nada, foi examinado, foi feito o exame, virado ao avesso, gerou mais estresse e afinal de contas, o que era? Um ataque de pânico. Como diferenciar? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo é questão de chance, de probabilidade, que na medicina e na psiquiatria a gente chama de epidemiologia também, que é o risco de alguém adquirir uma determinada doença. Então vamos pensar. A epidemiologia do ataque de pânico começa lá no final da adolescência ou no meio, até o início da idade adulta. Pode ter em outras idades também, mas como crianças e idosos. Mas esse é o pico da doença. E ataque cardíaco, são pessoas mais velhas, ou então quando mais novos, que já têm uma doença prévia, já conhecida, desde o nascimento. Daí a gente já vê a primeira diferença. Então, um adulto jovem que está tendo sensação de palpitação, sudorese, muitas vezes sensação de desmaio, sensação de falta de ar. É natural ficarmos preocupados, mas temos que pensar a minha idade, se eu tenho alguma doença clínica e qual a real chance. E daí eu já vou no profissional de forma certeira, como psiquiatra, porque ele já pode pedir alguns exames que ele achar pertinentes, se ele achar que tem alguma coisa estranha, e eu evito essa via crucis, evito fazer vários exames desnecessários. Mas sabe qual é a principal diferença para você saber se você está tendo um ataque do coração ou um ataque de pânico? São os sintomas que a gente chama de cognitivos. Quais são eles? São medo. Medo. O ataque de pânico e a síndrome de pânico, elas estão dentro de uma coisa chamada transtornos de ansiedade, que são de vários tipos. Todo transtorno de ansiedade requer medo. As pessoas vão ter medo no ataque de pânico de perder o controle das próprias vidas, de morrer, de sofrer algum acidente, elas ou algum familiar, ou alguma catástrofe iminente, de ficarem loucas. Muitas vezes têm a sensação de estarem no sonho, sem saber se elas são elas mesmas. Esses são os chamados sintomas cognitivos, que geralmente não aparecem no ataque cardíaco. Veja como estava a sua vida antes também, se você está passando por algum estresse, se você tem ficado muito ansioso. O ataque de pânico também não começa de repente. Então, se sua vida não anda bem, se você está se sentindo mal, é adulto jovem, tem histórico de transtorno de ansiedade na família e tem tido sintomas cognitivos, como eu já falei, os vários medos. Na hora do pânico é o medo de morrer, o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer, o medo de catástrofe. Então, a partir daí, a gente pode direcionar melhor as coisas. O ataque de pânico, ele dura de 15 a 20 minutos em média, sendo que os sintomas que a gente chama de residuais, que é o mal-estar, a sensação de estranhamento do mundo ou às vezes de si mesmo, pode durar até 1 hora ou mais. Então, se você tem tido esses sintomas com essas características cognitivas de pensamento na hora da crise, você não tem comorbidade nenhuma clínica, é jovem, a chance de você estar passando por um ataque de pânico é muito grande.
O ataque de pânico, ele não é uma doença em si. Pode vir num contexto de depressão, no contexto de ansiedade generalizada, de fobia social, de estresse ocupacional ou na vida pessoal. Vai caracterizar a doença quando eu passo a ter medo de ter novos ataques. Aí eu tenho uma doença chamada síndrome do pânico, que é, como os ataques eles são inesperados, podem acontecer no trânsito, pode acontecer no trabalho, pode acontecer enquanto a pessoa dorme, são ataques inesperados. Só que a pessoa começa a relacionar a situação que ela viveu com o ataque e ela passa a ter medo de novos ataques. Começa a evitar lugares, se teve no shopping, se teve no trânsito, se teve enquanto dormia, começa a ter medo de dormir. E esse medo é que vai se instalar a síndrome do pânico. É o medo de ter novos ataques. É importante fazer terapia para entender o que está acontecendo no contexto de vida, por exemplo. É importante, muitas vezes, a medicação para que esses sintomas incômodos de sensação de morte, por exemplo, possam passar. O melhor é a combinação dos dois, terapia e medicação. Porém, lembre-se sempre, diante de um ataque de pânico, junte todas essas questões de sua idade, a idade de início, a sua situação de vida, se está tendo esses sintomas cognitivos que eu falei, de medos no geral, se dura esse tempo de 15 a 20 minutos e mesmo assim depois você fica com a sensação de mal-estar. Corte caminho, procure o profissional. Peça exames, ele vai pedir se ele achar necessário, se ele achar que tem alguma suspeita clínica. Porque realmente, se você não tem nada desses fatores de cognitivo, se você está tudo bem na sua vida, não está passando por estresse, é importante fazer descartar causas clínicas, né? Fazer um descarte clínico. Questões de tireoide, questões de sangue, de anemia, por exemplo, falta de vitaminas. Mas aí só o médico pode dizer, como médico psiquiatra. Mas tenha em mente a diferença entre ataque do coração, ataque cardíaco e ataque de pânico. Para que você não fique com mais medo ainda, se submetendo a vários exames, a vários médicos, a um monte de estresse, sem saber exatamente o que fazer, o que vai dar, se todos dizem que você não tem nada. Procure ajuda. Vamos continuar fazendo vídeos diários sobre vários temas. Os temas que vocês quiserem, podem comentar que a gente dá o feedback para vocês, uma devolutiva. Como vamos fazer, quando vamos fazer, sempre dando para vocês informação de qualidade, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais nesse mundo conturbado que vivemos hoje. Ok? Até a próxima, então. Fique com Deus. Tchau.